2013, muitos desafios. A começar pelo que determina a Emenda Constitucional número 59 de 2009, a obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos. No caso dos municípios, os responsáveis pela educação infantil, a meta é universalizar até 2016 a pré-escola. O grande desafio é garantir vagas para as crianças na rede pública. A grande preocupação é a equidade no Brasil. Essa equidade vem traduzida em cada vez mais crianças na escola e com menos idade. Então, a emenda constitucional traz para nós a obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos. O Brasil avança mais uma vez, porque a obrigatoriedade era dos 6 aos 14, agora passa dos 4 aos 17. Portanto, a pré-escola é considerada uma etapa fundamental, muitas pesquisas apontam isso, e o ensino médio, que no Brasil ainda precisa melhorar os seus indicadores. Então, o grande desafio é que qualidade é essa na educação e equidade, garantir em todos os lugares uma educação que construa conhecimento e garanta aprendizagem. Outro desafio que ainda permanece é a questão da lei do piso salarial do magistério. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei passa a valer a partir de abril de 2011 e não 2008, como antes. A mudança gerou impacto no orçamento dos estados e municípios e colocou em discussão os critérios utilizados para o reajuste e a maneira como os recursos são geridos. A Undime tem uma posição muito clara em relação ao piso nacional, ao piso salarial para os professores. Nós somos a favor, primeiro, para garantir que os professores tenham uma remuneração digna, e segundo, uma carreira adequada. Mais do que o desafio do piso é ter uma carreira que garanta a evolução, que garanta o processo de aprendizagem, de formação continuada e que a gente atraia jovens para a carreira do magistério. Hoje o Brasil vive um apagão em determinadas disciplinas, principalmente na área de exatas, e o piso e a carreira têm como objetivo fundamental aí então melhorar esse indicador para que as pessoas queiram ser professores. Eu acho que esse é o ponto que a gente defende e que a gente não vê muito avanço, na medida em que muitos prefeitos e muitos governadores ainda não pagam o piso. No Congresso Nacional tramita o projeto que cria a Lei de Responsabilidade Educacional, o PL 7.420 de 2006. O relator da comissão especial é o deputado Raul Henri. A proposta inicial da lei sugere 4 princípios: o estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade para todas as escolas do país, o financiamento suplementar da União, a responsabilização pelas metas do Plano Nacional de Educação e a proibição do retrocesso social. Então, a Lei de Responsabilidade Educacional é mais um indicador da preocupação com a educação. Ela só precisa ser muito clara, e ficar de forma muito patente que essa preocupação está focada na aprendizagem das crianças. Não só a IDEB, mas outros indicadores precisam ser usados. Agora, nada disso vai avançar se a gente não melhorar o financiamento. A qualidade da educação e o resultado está atrelado prioritariamente ao investimento. Se a gente não garantir a melhoria do investimento, dificilmente nós vamos atingir as metas do PNE e assim por diante. No dia 9 de setembro foi sancionada a lei que garante a destinação de 75% dos royalties do petróleo para a educação pública e 25% para a saúde. O texto também prevê que 50% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal sejam destinados às duas áreas. A Undime participou de audiências, atos públicos e mobilizações sobre o assunto. O capítulo dos royalties foi um capítulo importante em 2013. É fundamental a gente destacar, mas a gente não pode acreditar que seja a solução de todos os problemas para o financiamento. Os royalties, eles têm um tempo para começar a dar os valores que a gente espera e que podem fazer a diferença, mas ele, na verdade, é 1% dos 10% do PIB que nós estamos pedindo. Então, se o Brasil já vem investindo 6, quase 7%, a gente tem mais 1 e ainda tem que buscar mais 2. Então, o desafio dos royalties ele foi importante, foi a pressão da sociedade civil que acordou o governo no sentido da necessidade da saúde e da educação. São duas políticas fundamentais e que o Estado precisa garantir. E em 2013, a batalha pela aprovação do novo Plano Nacional de Educação continua. Foram inúmeras audiências públicas no Senado para debater o assunto. A Undime esteve presente e participou de muitas. Já são 3 anos em tramitação. A esperança era de que o PNE fosse aprovado ainda este ano. No dia 17 de dezembro, ele foi aprovado no Senado. Agora, o PL volta à Câmara. Nós estamos entrando no 4º ano, ainda de discussão para votação do PNE,
com o retorno ainda para a Câmara num ano eleitoral. Em 2014 nós temos Copa do Mundo e eleição para governador e para presidente. Uma renovação no Congresso Nacional, porque também tem eleição para deputados federais e senadores, e um projeto que é tão importante e que é fundamental para estruturar algumas políticas públicas, de novo, fica em segundo plano. Se por um lado a Undime está contente com a aprovação no Senado, por outro ainda tem um desafio na Câmara. Então, de novo, nós não conseguimos superar uma questão importante, que era a votação ainda em 2013, para que a lei pudesse entrar em vigor em 2014, e evitar o que a gente chama de torpedos ou qualquer outro problema em ano eleitoral, em ano de Copa do Mundo, com renovação no Congresso Nacional. Ainda em 2013 foi lançado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC. 5.325 municípios dos 26 estados, mais o Distrito Federal, aderiram ao pacto. O objetivo é assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. O Pacto de Alfabetização na Idade Certa, ele foi muito importante, porque ele conseguiu unir todos os estados e municípios para um objetivo comum, e que é verdadeiro e que é muito importante para todo mundo, alfabetizar as crianças, e o que a Undime defende é a alfabetização plena até os 8 anos de idade. A gente remete isso ao Plano Nacional de Educação, diferente de um grupo que quer alfabetização aos 6 anos de idade. A Undime defende a alfabetização plena aos 8 anos de idade, portanto, no final do primeiro ciclo de aprendizagem. Um programa que é complexo, ele é grande, porque ele envolve todas as redes, muitos professores, mas que tem apresentado aí resultados e principalmente envolvimento. Vamos ver o resultado daqui a alguns anos, na Prova Brasil e no próximo IDEB. Com o objetivo de articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação, as seccionais da Undime realizaram encontros e seminários ao longo do ano. A Undime, ela tem como ponto fundamental fazer a informação circular. As seccionais têm o seu papel em cada estado de articular, mobilizar e fazer as informações chegarem. 2013 foi extremamente produtivo, nós tivemos fórum, antecipando ao Fórum Nacional, as seccionais fizeram os fóruns estaduais, que mobilizou aí centenas de milhares de dirigentes. Isso é importante, isso é informação circulando num ano, no primeiro ano de gestão, aí onde mais de 70% dos gestores são novos na área aí da gestão de educação. Em 2014 será realizada a 2ª Conferência Nacional de Educação, a CONAI. Pensando nisso, esse ano a ideia foi preparar o terreno para as discussões que virão. Entre fevereiro e junho de 2013 foram realizadas mais de 1.000 conferências municipais e 400 intermunicipais. Entre julho e setembro foi a vez das conferências estaduais e a distrital. Além disso, foram realizadas conferências livres. No último dia 11 de dezembro, o Fórum Nacional de Educação aprovou a versão preliminar do documento base da CONAI, o texto que será analisado na etapa nacional da conferência. Seria motivo de festa próxima à CONAI. Não será por conta da não aprovação integral do Plano Nacional de Educação. E a Undime vai se mobilizar para questionar isso, porque uma conferência nacional que vai tratar do Plano Nacional de Educação e ele não está aprovado, quer dizer, você mobilizou os estados, os municípios em conferências livres, em conferências municipais, estaduais, e vem para a nacional numa expectativa de aprovação do plano. Mesmo que ele seja aprovado no Congresso, nós temos a Câmara. Então, a CONAI tem um papel fundamental, mas ela precisa, sobretudo, essa 2ª CONAI, servir de pressão em cima do governo, e em cima do Congresso Nacional. Em maio de 2013, a Undime elegeu a nova diretoria. Na ocasião, a então presidente da Undime e dirigente municipal de educação de São Bernardo do Campo, em São Paulo, Cleusa Repulho, foi reeleita por unanimidade. O cargo de vice-presidente ficou com o DME de Tabuleiro do Norte, no Ceará, Alessio Costa de Lima. Quase 65% dos integrantes da diretoria, dos membros do Conselho Fiscal e dos suplentes foram renovados. Os novos membros da diretoria ocupam a posição por 2 anos. É importante para essa nova diretoria e com o fórum, a eleição no fórum, garantir uma mistura importante entre aqueles mais experientes e os mais novos. Essa renovação na Undime, ela acontece, ela precisa acontecer, porque isso oxigena a entidade, mas mantém o nosso pé no chão.
né? A Undime vem ganhando espaço ao longo do tempo e a gente quer que isso continue fortalecido pela pluralidade, né, de cores partidárias, pela pluralidade nos seus dirigentes, porque nós temos pessoas de todas as regiões brasileiras e isso é muito importante num país como o nosso. Garantir que uma entidade que representa o conjunto dos secretários, na sua diretoria também tenha representado essa diversidade. Logo no início de 2013, a Undime publicou e encaminhou aos municípios as versões atualizadas da Agenda dos 100 Primeiros Dias, do Caderno de Orientações e do Folheto. O material serviu de orientação aos novos gestores que assumiram o cargo à época. De novo, a Undime tem aí a função de fazer a informação chegar. E como é que a gente fez isso? Para os novos dirigentes, reeditou, atualizou e contextualizou a agenda dos 100 dias e todo o processo que o dirigente novo vai encontrar. A gente já sabia que haveria uma renovação importante e quis garantir que esses gestores pudessem ser acolhidos com material que auxiliasse nos 100 primeiros dias, nos 6 primeiros meses. Isso deu resultado extremamente positivo. O retorno disso foi muito positivo em todos os aspectos e vamos fazer novamente aí quando da próxima troca de gestão. 70% foi o índice de renovação entre os gestores, DMEs que tomaram para si o desafio de trabalhar para garantir a boa qualidade da educação pública e o uso adequado dos recursos financeiros em cada município. Para auxiliar nessas tarefas, a Undime, em parceria com outras 12 organizações, como o Instituto Natura e a Fundação Itaú Social, criaram o Conviva Educação. O lançamento oficial do ambiente virtual foi realizado em Brasília, no dia 30 de janeiro. Hoje, mais de 3.800 municípios já aderiram ao Conviva Educação. Por que o Conviva ele é importante? Primeiro porque a Undime apostou todo o seu conhecimento e toda a sua história numa plataforma que pudesse auxiliar o gestor, desde as coisas simples até coisas muito complexas como o PPA. Então, junto com outras instituições, e aí depois a gente pode listar todas as instituições parceiras, né? A gente vem apostando nessa plataforma. Tem um grupo grande já de secretários que utiliza dessa plataforma e vamos em 2014, no próximo fórum, trabalhar fortemente para que o Conviva seja um instrumento do dia a dia do gestor, para que ele possa ter ali um aliado importante na solução de qualquer problema que ele tenha dentro da secretaria, nas escolas e que seja uma ferramenta importante para o trabalho dele. Em maio, a Undime realizou o 14º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, na Costa do Sauípe, na Bahia. Mais de 1.000 DMEs e educadores participaram do encontro. Na ocasião, foram discutidos temas como o Plano Nacional de Educação, a CONAI, políticas públicas, rede e sistema municipal de ensino, valorização dos profissionais de educação, inclusão, entre outros assuntos. Para muitos DMEs, o fórum foi uma oportunidade para trocas de experiências. O fórum tem um papel mobilizador importantíssimo. De novo, nesse fórum, nós questionamos sobre PNE, acolhemos os novos dirigentes e as suas equipes técnicas, né? Então, esse poder de agregar que o fórum tem, ele oxigena o nosso dia a dia, né? Na verdade, a Undime só faz sentido se ela chegar a esses profissionais, a essas pessoas que estão lá na ponta. E vem desde aquele dirigente mais simples do interior do norte do país até aquele das grandes cidades. Então, muitas vezes se encontrando pela primeira vez e podendo discutir assuntos que são comuns às duas gestões, né? Com grandezas ou potenciais diferentes, mas que têm a mesma dificuldade e passam pelos mesmos problemas. Em outubro, a Undime completou 27 anos. Uma jovem senhora que tem feito o seu papel pela educação brasileira muito bem, muito bem acompanhada, né? No sentido, nós temos parceiros que são fundamentais, que acreditam na educação pública e que, sobretudo, veem na Undime um parceiro estratégico, né? Essa posição que a Undime ocupa, ela é importante para a educação pública e ela é muito importante para acolher e orientar os dirigentes. Para começar 2014 com tudo, de 17 a 21 de fevereiro será realizada em Brasília a 2ª Conferência Nacional de Educação, a CONAI. O tema que vai nortear as discussões será o Plano Nacional de Educação na articulação do Sistema Nacional de Educação, participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração. A expectativa para a próxima CONAI em fevereiro de 2014 ela é grande, mas ela acaba sendo arranhada pela não votação do Plano Nacional de Educação.
né? Mesmo que ele seja votado no Senado, a gente ainda tem a Câmara e nós vamos ter ajustes. Aliás, a Undime quer que seja feito alguns ajustes, dependendo de como o plano vai ser aprovado. Agora, Sistema Nacional de Educação é uma pauta importante e que nós vamos fazer um esforço grande para que se torne realidade, né? Regime de colaboração, Sistema Nacional, formação inicial, são temas fortes, são temas importantes e que precisam ser tratados. Mesmo a Undime tendo um número de dirigentes pequenos, né, na representação aí grande da CONAI, mas a gente vai lá cumprir o nosso papel. O próximo fórum da Undime será realizado em maio. Esse será o 6º fórum extraordinário. O local ainda não está definido. Em primeiro lugar, nós tínhamos feito a opção de não fazer o fórum em 2014 por conta da CONAI e da Copa do Mundo. Porém, a demanda no último fórum para que a gente pudesse atender mais gestores, muitos gostariam de participar e ficaram de fora. Vamos levar aí os dirigentes dos municípios prioritários e vamos discutir coisas que são importantes e trabalhar fortemente no Conviva, no uso do Conviva como ferramenta importante. Então, espero que as pessoas gostem, que elas se inscrevam e que elas participem. O fórum é um espaço de todos nós, para todos nós, né?